Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 25 de Números e a palavra de Deus diz assim: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e os enforque diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar e filho do sacerdote Arão, viu isso, se levantou no meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Meu Deus, 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo que Deus fez e expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isso é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna dos midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém. Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Que hoje seja um dia que o Senhor coloque essa aliança de paz em nós. Pai, nos ministra, nos molda, nos muda, mas fala conosco hoje. Em nome de Jesus. Queridos, o povo de Israel tinha acabado de chegar em Sitim, aparentemente um lugar agradável. Eles tinham passado por uma fase boa, Deus tinha protegido e livrado eles, dado vitória a eles. E aí Israel cai num perigo que nós também caímos, que é o perigo do comodismo. Tá tudo bem? E aí quando a gente vê, a gente começa a ceder. Aqui o povo começou a ceder aos encantos de mulheres moabitas. E é assim o pecado. Ele encontra uma brecha sutil e ele vai entrando e vai possuindo tudo e nos destruindo. E foi assim aqui, né? O povo cedeu a essa sedução das mulheres moabitas e aí eles acabaram se corrompendo, né? Tendo essa idolatria aos deuses dessas mulheres. Deus compara a idolatria com a infidelidade, com o adultério. Isso é muito forte. A sanidade daquele povo foi comprometida com as paixões da carne, né? Os desejos consumiram aquele povo. E o que é mais triste, né? A gente viu nos últimos capítulos Balaque querendo lançar uma maldição sobre o povo de Israel. Lá de cima dos montes, Balaque e Balaão olhava para o povo de Israel
naqueles vales, né? De cima, eles estavam olhando e tentando lançar maldições e o Senhor não permitiu ser lançada essa maldição pelos montes. Mas aí Israel recepciona essa maldição pela porta da frente, pelos próprios erros deles, desejos caídos deles, pecado que eles escolheram cometer. Que tristeza. E eu fiquei imaginando a cena, né, de Deus mandando matar todos os homens que tinham adorado aqueles deuses das mulheres e a morte daqueles homens acontecendo. Imagina, 24.000 pessoas morrendo, o povo todo chorando, né, por causa daquele terror que estava acontecendo. E um cara, um maldito aqui, né, um abençoado, passa no meio de toda a congregação ali com uma mulher e entra com a mulher na tenda. Você fala, gente, o cara realmente não teve cuidado nenhum com as coisas de Deus. E como isso entristece nosso coração. Deus livrando a gente do perigo, da morte, do mal, e a gente zombando de Deus, caçoando. É isso que dá a entender aqui. E sabe, às vezes a gente olha essa história e fala, nossa, que absurdo esse cara fez. E a gente também faz, a gente também comete esses erros, né? Quantas vezes Deus nos livra de acidentes na estrada, de pessoas ruins ao nosso redor. Quantas vezes pessoas se afastam de nós e a gente chora, acha ruim. E às vezes é um livramento, aquela pessoa não era para estar na nossa vida. Quantas vezes relacionamentos terminam de amizades, relacionamentos de namoro, acabam como um livramento do Senhor. E a gente lamenta, a gente se ira, né? A gente caçoa de Deus, fazendo desobediências, pecando por aí. Mas aí se levanta um homem, Finéias, filho de Eleazar, filho do Arão. E ele olha aquela cena daquele homem atravessando a congregação com aquela mulher no meio do cenário de morte, no meio do cenário que Deus estava corrigindo o povo. E aí esse Finéias não se aguenta, ele vai lá e ele com as próprias mãos lança, né, uma lança entre aquele casal. E aí Deus olha para aquilo e fala, nossa, agora eu te dou a minha aliança de paz. E a sua descendência vai ter essa aliança do sacerdócio perpétuo, porque você teve zelo com as coisas de Deus. Você teve zelo com as coisas que Deus queria. Que coisa mais linda, gente. Eu fico imaginando todas as vezes que a gente escolhe o Senhor, todas as vezes que a gente tem zelo pelas coisas dele, todas as vezes que a gente leva uma cesta básica para uma viúva que precisa, todas as vezes que a gente decide, escolhe participar da faxina da igreja, de coisas simples, queridos, coisas simples servindo o reino, quando a gente se levanta em oração por alguém, quando a gente quer orar por um enfermo, quando a gente se levanta para orar por um casamento ser restaurado, queridos, quando a gente não desiste de servir a obra, sabe, de servir o reino, Deus deve olhar e falar, ei, eu tô vendo seu zelo com as minhas coisas, eu te dou uma aliança de paz. Que hoje a gente escolha colocar os nossos dons e talentos a serviço do reino, com o mesmo zelo que às vezes a gente coloca para o trabalho secular, com o mesmo zelo que às vezes a gente coloca para ganhar dinheiro, oh Deus, com o mesmo zelo que a gente coloca para conquistar coisas físicas, materiais, pessoais, relacionamentos, que a gente coloca o mesmo zelo com as coisas do Senhor. Sabe, Deus quer as coisas dele com zelo. Deus quer o povo dele zeloso, porque somos um sacerdócio perpétuo. E no último dia, no dia que Jesus voltar, nós receberemos nosso galardão. Então que a gente não tropece, nem em montes, nem em pequenas pedrinhas, que a gente feche todas as brechas, que nenhum pecado com sutileza encontre o nosso coração, que a gente não dê concessão a nenhum mal que entre nem em nós, nem na nossa casa, nem no nosso casamento, nem na nossa família, nos nossos filhos, que Satanás não encontre em nós espaço para destruir a nossa mente, nem tomar cativo o nosso coração,
Que a gente seja sensível ao Espírito Santo. Que a gente escolha viver em integridade diante de Deus. Que as tentações não encontrem uma só brecha na nossa vida. Se lembrem daquilo que está escrito na palavra. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso, sujeitai-vos a Deus. Que a gente se sujeite a Deus. Que a gente se sujeite aos planos do Senhor. E resista a Ele. Resista a Ele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade de estar na sua presença, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, obrigada por essa lição de hoje. Que temos que ter zelo com as tuas coisas. Temos que ter cuidado com o pecado. Não podemos abrir brechas com tentações, Senhor. Que muitas vezes elas aparentam pequenas, mas fazem grandes destruições. Assim como o Senhor olha aqui, esses homens cometendo adultério é como uma idolatria. E nós não queremos idolatrar nada além do Senhor. O Senhor ocupe o único altar das nossas vidas. Que a gente tenha prazer em ter zelo com o reino. E Deus, coloque em nós a tua aliança de paz, a tua aliança do sacerdócio perpétuo. Nós queremos ser teus eleitos. Deus, alcance essa pessoa que está ouvindo esse áudio, derrama sobre ela a tua paz. Derrama sobre ela o teu direcionamento, aquilo que o Senhor escreveu no livro da vida para ela. Pai, eu peço que faça a tua vontade nas nossas vidas. Pai, queime em nós a tua vontade. Tire de nós as distrações, Pai. Eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão venha sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.